Bom dia a todos. Bom dia, Iva. Bom dia, Vitor. Bom dia. Mais uma manhã junto. Como é a estrada para Búzios aí? Como é que estava aí? Fluiu de Búzios para cá, tranquilo? De Búzios para cá, estava. Cabo Frio para lá, já tinha um movimento bom lá. Tentativa de entrada no município, né? Tinha bastante gente ali. A expectativa para esse feriadão 7 de setembro? A expectativa é muito boa, né? Pelo menos assim, eu veio para ter aula de reserva de emissão desse famoso QR. A gente está com bastante cocô aí. Eu acho que vamos ter muita gente nesse feriado ali querendo curtir o Búzios. Rodrigo e Jean, vocês tiveram uma reunião nessa semana que passou aí com o secretário de Turismo, Armando, que assim, é minimamente o único da prefeitura que acho que trava um contato com vocês lá. E vocês fizeram mais umas reivindicações lá, uma pressão maior em cima do Poder Executivo, que até deu algum resultado que a gente pode comentar daqui a pouco, né? Sim, sim. Essa semana nós solicitamos, através da Associação Comercial e do Pacto das Entidades, uma reunião com o secretário de Turismo, né, o Armando, e ele foi à Associação Comercial, à sede, para poder escutar um pouco das reivindicações aí que foram feitas pelos comerciantes da cidade. Teve muita gente? Como é que foi a participação aí? Sim, na verdade, foram mais os representantes do Pacto, né, da HB, do Convention Bureau, da Associação Comercial. A prensa esteve presente também, a prensa de Babel, nós convidamos também para que fosse público, né, para a gente conseguir dar um pouco mais de transparência para as informações, porque nem sempre a gente consegue chegar a todos os comerciantes, então por isso que a gente também tenta estabelecer aí uma relação com a mídia local, né, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas, de comerciantes possível, né, para saber exatamente o que está acontecendo nos bastidores. A comunicação é fundamental. Já porque se fosse uma reunião assim, aberta a todos os empresários que quisessem participar, já não poderia acontecer em função até da questão da pandemia, deveria ser um local extremamente aberto, e aí implicaria uma série de outros. Exatamente. Inclusive, assim, por isso que é importante o associativismo, né? Porque é igual que a representação política, né? Você elege um vereador, você elege um prefeito para te representar, né? Então, e aí você faz pequenas reuniões, mas no associativismo é a mesma coisa. Para que a coisa aconteça de forma mais fluida e seja mais objetiva, é importante, às vezes, que algumas reuniões sejam um pouquinho menores, né? Mas, antes de qualquer reunião, a gente faz outras reuniões com mais pessoas para escutar a demanda dos comerciantes. A gente caminha muito, fala com muitos comerciantes, vai escutando, vai absorvendo, e depois essas reuniões são um pouco menores para que seja mais objetiva e não vire uma conversa de boteco. Tem que chegar em algum lugar a reunião também, né? Exatamente. Senão fica circulando em volta dos mesmos temas sem resultado. Exatamente. Agora, quem está acompanhando a gente aí, e a nossa área de cobertura do amplo, a gente está chegando aí para 15 cidades fora, quem acompanha o programa em qualquer lugar aí, pelo aplicativo da estação, que é o Pacto, quem participa do Pacto, para depois, então, a gente entrar direto no assunto principal. Perfeito. O Pacto das Entidades ele foi criado há mais ou menos 2 anos atrás, né? Que foi a gente sentiu a necessidade de integrar algumas entidades, justamente para ter uma maior representatividade e ter uma força maior, né? Para poder se expressar e para poder fazer demandas. Então, hoje, o Pacto das Entidades Empresariais ela é composta pela Associação Comercial Empresarial de Búzios, Associação de Hotéis de Búzios, Associação de Pousadas de Búzios, Convention Bureau e o Sindisol, né, que é o sindicato patronal. Hoje, a gente representa aí mais ou menos uns 400 CNPJ e deve empregar mais ou menos umas 16 a 20 mil pessoas. Bom, o Vitor participou lá da reunião, o negócio foi quente, hein? A repórter Maria Fernanda Quintela estava lá e parece que os ânimos ficaram um pouco, vamos dizer assim, um pouco alterados. Parece que porque acho que vocês estão no limite dessa questão da reabertura e da preocupação de como serão os próximos meses, caso a cidade realmente não se abra para um retorno econômico esperado para todos, né?
Exatamente. O grande motivo dessa reunião, além de reivindicar pela 20ª vez a mesma coisa, com as mesmas pessoas, era entender também o posicionamento do próprio secretário de Turismo, do Armando, porque quando foi solicitado pela prefeitura na época uma indicação, assim, uma recomendação de quem poderia ser um possível secretário que seria um representativo bem assim da classe empresarial, né, de todos os comércios da cidade, a gente, no consenso, pensamos em indicar Armando. Então, por conta dessa indicação, a gente fez questão de cobrar dele uma verdadeira posição, porque, ao nosso ver, a gente vem, mesmo, já conversamos aqui várias vezes, a gente vinha fazendo um trabalho de 5 meses para cá, sem obter resultado nenhum, e a gente, chegando a uma semana de um feriado, onde que o poder público, né, já tinha feito algumas reuniões internas, sem nem se dar a pena de ter chamado nenhum tipo de representante comercial, né, de qualquer área que seja, né, não estou falando só da ASEB, não, qualquer tipo de representante do comércio e do turismo local, a gente sentiu assim uma certa falta de respeito em relação à nossas dificuldades, né? Porque, mais uma vez, a pandemia é um fenômeno mundial, isso aqui todo mundo já sabe, né? Não se discute o mérito sanitário, mas chega um momento que, assim, depois de 5 meses fechado, já vai por 6º mês daqui a pouco, não tem mais condição de bancar essa conversa em ter um verdadeiro posicionamento firme e uma procura, óbvio, de soluções imediatas, porque quando a gente fala do QR Code, que cada vez o poder público te fala que não, o QR Code veio da SEB, nós que solicitamos e tudo isso, não, nós não solicitamos, nós forçamos uma barra para eles conseguirem, de alguma forma, nos permitir de voltar a trabalhar, nem que seja no expediente mínimo. Naquele momento, foi uma tentativa tentativa para que alguma forma de entrada acontecesse na cidade. A motivação disso aqui era uma medida precária, que demorou mesmo assim mais de 40 dias para ser implementada, desde o dia que ela tinha sido apresentada. E assim, não é uma solução definitiva. Hoje em dia, parece que a vontade é realmente um regulamento pelo próprio município, pelo próprio poder público da tua economia. Então, isso aqui não pode mais acontecer dessa maneira. Então, essa reunião foi essa provocação para entender. A resposta que nós tivemos foi o encontro de ontem, que a Armando, né, através pelo prefeito, chamou para a gente participar de uma reunião, mais uma lá na pracinha da prefeitura. E assim, não foi uma colocação de posição firme da parte do Armando. Ele foi, mais uma vez, um mensageiro. Ele foi repassar a conversa, levou, voltou, e pronto. Segurou o jogo, né? E aconteceu que teve uma pequena mudança aí, pelo menos na questão do lockdown noturno, é isso? Sim, então, só para contextualizar, a gente fez a reunião... Que dia foi? Segunda-feira, hoje é quinta. Hoje é quarta. Hoje é quarta, tá? Então foi até uma resposta... Vocês se reuniram com o Armando na segunda, o prefeito conversou com vocês ontem, na terça-feira. Exatamente, foi até uma resposta rápida que a gente obteve, né, pelo menos de conversa. A gente fez a reunião na segunda-feira com o secretário de Turismo e na terça-feira a gente conseguiu fazer uma reunião com o prefeito, Dr. André. Como o Jean comentou, na praça ali, que é um ambiente aberto ao lado da prefeitura. E a pauta da reunião eram 4. Né? Era a questão do lockdown noturno, né? A questão do QR Code, a obra de revitalização da Rua das Pedras e também tinha a liberação para trabalho das agências de turismo. A barreira sanitária para ser simplesmente, mais uma vez, somente sanitária e não econômica. Aí estaria incluída a questão do QR Code. Tá? A gente obteve alguns avanços aí, pode se chamar de vitórias, né? Com relação à obra de revitalização da Rua das Pedras, foi revogado a licitação, já foi publicado ontem, então, era uma demanda que a gente fez, né? Porque, como a gente havia comentado anteriormente, a gente lutou bastante tempo, né? Já havia alguns anos lutando para a revitalização. Quando eu falo de revitalização, não é mudança da característica da rua, tá? É manutenção dos canteiros, mobiliário urbano, cabeamento subterrâneo, enfim, deixar o cartão postal da cidade bonito. Né?
Agora, a de Convir, né, e eu acho que não preciso nem explicar e dar detalhes, que o momento ele não é oportuno, né? A gente vem 5 meses aí de uma pandemia, a pandemia não acabou, né? A gente conseguiu manter os números mais ou menos estáveis, pelo menos na cidade de Búzios, mas uma intervenção dessa, na retomada econômica e próximo do verão, ela é inviável economicamente falando, né? As empresas ficaram sem caixa, acho que sobreviveram, e a gente não tem condições de aguentar mais 4, 5 meses de obra, poeira, é inviável. Então, a gente demandou isso, né, para o prefeito, e ele acatou e suspendeu, revogou a licitação que seria feita para a obra de revitalização da Rua das Pedras. Uma vitória está acontecendo, né, Rodrigo? Porque agora essa obra inviabilizaria qualquer continuidade econômica do que vocês estavam esperando, porque o que algumas pessoas de fora de Búzios precisam entender, talvez, quando estiverem escutando, é que a Rua das Pedras é uma rua muito importante, não prejudica só os comerciantes como você, que tem um negócio na Rua das Pedras, mas é uma cadeia ali que vai seguindo por toda a cidade, caso uma das principais atrativos sem dúvida, da cidade estejam fechados. Sem dúvida. Eu acho que na pandemia a gente se deu conta ainda mais de como as coisas são conectadas, né? É o comércio que está estabelecido naquela área, os fornecedores que não necessariamente estão estabelecidos num raio tão próximo. Então, a economia ela está muito interligada, né? E ficou mais claro e óbvio durante a pandemia essa conexão, inclusive com a região dos lagos, né? Tanto que a questão do QR Code, quando foi solicitado lá atrás, era justamente um desespero, um grito de desespero, para a gente conseguir abrir as fronteiras para os munícipes vizinhos. Então, você vê como a economia está interligada não só numa localização, como é a Rua das Pedras, né, por ser simbólica, né, mas até mesmo a gente tem que pensar em região dos lagos, porque a economia de Búzios ela está altamente atrelada à economia de Cabo Frio, de Macaé, de Rio das Ostras. Né? Isso ficou óbvio, claro e evidente durante a pandemia. Acho que finalmente pôde-se entender concretamente isso, né? Que desse mal todo, pelo menos algum benefício dessa compreensão desses municípios como uma região metropolitana. Sem dúvida, é uma região metropolitana. Né? Às vezes a gente precisa levar aí um choque de realidade para poder fazer a leitura, e eu espero que essa leitura seja feita, né? O problema é quando a gente vê e depois não quer enxergar. O prefeito chegou a falar qual era o tipo de obra, o que era, porque até então, acho que também era uma dúvida, né? Se obra era essa, pelo valor que estava sendo anunciado. Sem dúvida. Não, ele chegou a comentar, sim, inclusive teve uma intervenção lá na nossa reunião, que eu acho que foi muito pertinente, tá, do empresário, e ele explicou muito claramente, né? O custo-benefício dessa obra nesse momento, inclusive nos termos dessa obra, né, porque assim, inicialmente o que havia sido demandado era iluminação pública, né, uma iluminação diferente, mobiliário urbano, cabeamento subterrâneo. Né, a gente encontrou algumas dificuldades aí, né, por conta da Enel também, porque hoje a Enel ela solicita que sejam feitas a colocação de caixas para colocar os transformadores não subterrâneo, mas fora, né? Então, eles modificaram a normativa interna deles. Então, a obra que ia ser feita, né, diferentemente da proposta inicial, que era colocar o cabeamento subterrâneo, modificar os postes, colocar o mobiliário urbano, nivelar um pouco, não modificar a pedra, né, mas nivelar um pouco para que não haja acidente, deixá-la um pouco mais acessível, né? Então, a obra que ia ser executada nesse momento ia ser simplesmente de levantar as pedras e colocar no mesmo nível. Então, não era essa a proposta, né, inicial, e o custo-benefício dessa intervenção, né, o risco, ele não compensa. Né? O ganho, ou o suposto ganho, né, ele é muito pequeno pelo prejuízo e pelo risco. Vai ser bem-vindo em outro momento. Sem dúvida. Em outro momento, além de ser a gente também solicita que seja aberto, né, não só
para a associação comercial, Claro. mais E participativo. lembrando que a Rua das Pedras é tombada como patrimônio histórico, então isso obriga que se seja discutido com a sociedade antes qualquer reforma ou revitalização daquela área. Exatamente, né? Na verdade, o que é tombado são as pedras da Rua das Pedras, né? Não é a Rua das Pedras, são as pedras da Rua das Pedras. Mas, sem sombra de dúvidas, que é uma intervenção necessária, tá? Mas a gente espera que seja uma intervenção mais para frente, futura, e que haja participação, por exemplo, do IAB, né, que é o Instituto de Arquitetos de Búzios, o IFAM precisa ser consultado, enfim, precisa criar-se uma comissão para poder acompanhar a obra. Então, acho que precisa ser realizado, mas dentro do processo, né, que... O projeto apresentado, participação pública, audiência, apresentação do projeto, aproveitar a Secretaria de Turismo para poder justamente mostrar o que vai ser feito, né? Porque seja um plano, uma planta técnica, uma planta de execução, um prazo real, né? Porque todo mundo sabe como funciona. A licitação não é de um dia para o outro, né? Então, até o próprio prazo da obra que foi dado ontem, que era de 30 dias, eu acho, é uma loucura. Você falando essas coisas assim, que final de outubro entregava uma obra feita assim, sabendo que nem a licitação ainda foi aprovada. Aí conversa de maluco. Temos uma obra na principal via da cidade que já leva quase 3 anos. Isso aí, mas a gente já avança 400 metros de 8 anos, a gente já chega lá daqui a pouco. Então, na verdade, esse é um saldo positivo da mobilização de vocês. Sem dúvida. Finalmente, uma boa notícia que vai desafogar um pouco esse período. Vocês esperam retomar a economia. Iva, é uma excelente notícia, tá? A gente lamenta um pouco a gente ter tido um desgaste, né, de ter que fazer abaixo-assinado, né, mobilizar todos os comerciantes, quando um assunto poderia ser tratado tão simplesmente como um diálogo e a gente poderia ter economizado o nosso tempo e resolvido o problema, né? Essa é uma grande questão que a gente lamenta sempre, né, que às vezes a gente perde muito tempo, né? E tempo é o maior ativo que a gente tem, né? Tempo é o maior ativo que a gente tem para a gente executar coisas, para a gente cuidar dos nossos negócios, para a gente... E nesse momento agora é correr contra o tempo. Exatamente. Então, a gente... Foi uma vitória, sem sombra de dúvidas, né? Mas a gente lamenta aí ter tido o desgaste, né, de chegar até esse extremo para poder ter uma vitória que poderia ser resolvida muito simplesmente com diálogo. Voltamos com Frente a Frente na estação, a parceria entre a 104 FM e a Prensa de Babel, com a presença de Jean Mancini e Rodrigo Sobral, da Associação Comercial e Empresarial de Búzios, ainda aqui na luta para diversos temas relacionados à reabertura econômica do município de Búzios, devido aí a lockdown, a QR Code, barreira que é sanitária e não é sanitária, e outras questões aí que têm atravancado a reabertura do comércio no município, né, Rodrigo? Isso. Vocês comentavam agora há pouco relacionado ao ganho, que foi a cancelamento da licitação, que faria uma obra na Rua das Pedras logo agora, que vocês estão conseguindo dar uma respirada aí depois de um longo tempo de sufoco. Mas a questão do QR Code, que foi uma proposta da própria SEB, para uma tentativa de entrar alguém naquele período mais restrito, agora vocês consideram que já é desnecessário, que é preciso dar uma nova visão em relação a essa questão dessa barreira, que, como vocês continuam criticando, segue não sendo sanitária, já que não há testes e nem há aferição de temperatura, que seria o mínimo, né? Totalmente. Repetindo o que a gente já acabamos de falar, essa medida do QR Code foi uma demanda assim, emergencial, pontual, para responder a um determinado momento, 2 meses atrás. Então, não era para valer para sempre. Quando a gente ficou sabendo, através também do secretário, que o posicionamento do prefeito era manter essa barreira até a temporada, aí começou a criar uma onda de pânico no comércio inteiro, porque a partir do momento que você tem uma força maior querendo te regulamentar, né, e mandar de uma maneira autoritária assim, sem consulta prévia, eu acho assim uma coisa muito perigosa. Então, em relação ao QR Code hoje em dia, o nosso entendimento
ele não é uma medida para ficar, ele era só um facilitador num determinado momento. Então, a partir daí, nós solicitamos que aquilo seja suspendido e que nem a Defensoria Pública solicitou na época, que seja simplesmente uma barreira sanitária com controle e medição de temperatura para exercer, para poder garantir que o acesso à cidade seja seguro. Hoje em dia, uma emissão de um QR Code, qualquer pessoa que vai e solicita, não te dá nenhum tipo de garantia sanitária. A pessoa solicita, ela consegue o QR Code para entrar na cidade. A pessoa vai entrar na cidade que ela vem depois do teu estabelecimento, não. Então, você vai ter que, de repente, garantir que a pessoa faz um depósito antecipado para poder garantir aquilo. Então, é uma cadeia de funcionamento que é quase inviável. Então, também, do outro lado, você vai impedir um cliente, casal, família, avulsa, que está, de repente, numa cidade vizinha, de vir passar um dia aqui sem objetivo nenhum, simplesmente passar o dia aqui em Búzios, tomar um café ali, um sorvete aqui, comprar uma coisa numa loja. O cara não tem necessariamente um destino, assim, né? Um passeio. É porque, como o Rodrigo falava, também tem essa questão das cidades que se interligam no município. Porque hoje em dia eles têm uma conexão entre os municípios vizinhos. É óbvio isso. Búzios vive do turismo nacional e internacional, mas ele vive, acho que é mais da metade do ano, com o turismo de proximidade, que Cabo Frio, das Ostras, Macaé, tudo isso. Então, assim, quando a gente entra nesse mérito do QR Code lá com o executivo, a resposta ela já desvia. Então, a resposta que vem é, não, mas porque os índices de segurança baixaram, a mancha criminal, menos assalto, não sei o quê. Eu falei, beleza, mas, assim, a resposta está errada. Está errada no sentido que, assim, se a medida é sanitária. Se a gente quer levar para o lado da política de segurança pública, aí já é outra conversa. Então, você não pode compensar uma coisa com a outra e a gente pagar essa parte. Não temos nada a ver se tem uma política de segurança ruim na cidade e que, através do QR Code, que teoricamente seria sanitário, você consegue amenizar. Então, assim, tem um desvio ali. E a gente acaba bancando isso. A gente, quando eu falo, é todos os comércios. Né? Não estou falando só da Rua das Pessoas, todos os comércios. Então, a gente vê hoje em dia na mídia que sai, né, em qualquer imprensa, até no portal da transparência, quando você vê os milhões, porque são milhões, se a gente vai levantando um por um, eu garanto que você vai achar mais de 50 milhões de reais que foram gastos em obras assim, totalmente aleatórias, sem planejamento nenhum, e em contrapartida de não ter feito nenhum tipo de investimento direto em combate ao coronavírus. Então, se a medida era voluntária, era uma vontade sanitária mesmo, então, no lugar de fazer a reforma de 50 praças, não sei quantas ruas, dava para investir em meia dúzia de leite que precisava, numa centro de triagem realmente funcionando, e não só uma tendazinha com 4 cadeiras, e a gente não ter esse problema da barreira do acesso hoje como desculpa, entendeu? Porque está sonando falsa essa resposta. Então, sobre isso, acesso aos dados em relação à diminuição de roubos, violência em Búzios, eu não tenho. Mas a prensa acompanha diariamente essa questão do avanço do coronavírus. A gente tem uma matéria que foi publicada agora pela Camila Halpe, e Búzios contabiliza um aumento de 78 casos confirmados de coronavírus e uma nova morte. Na verdade, chega a contabilizar 2 novos casos por dia em Búzios. Então, essa questão de que a barreira sanitária possa estar interferindo no baixo índice de contaminação, pelo menos nessa parte, não parece ter ligação uma coisa com a outra. Não, absolutamente, porque eu te digo, não tem controle sanitário nessa parte. Então, na verdade, é só um controle mesmo do teu negócio, da tua vida, do teu ida e vinda, assim, um controle de quem entra, quem sai, assim, coisa anticonstitucional. Mas, enfim... Desculpa, cortando o Jean aqui. Na verdade, o que está se tentando fazer é resolver, entre aspas, diversos problemas, né? Que, por exemplo, o Jean comentou agora, a questão da segurança pública. Se quer resolver o problema da segurança pública, você tem que fortalecer a Secretaria de Ordem e Segurança Pública e aprovar políticas públicas de segurança pública. Não é colocar uma barreira que vai inibir o número de entrada de pessoas no município. Né? Um bom gestor, ele tem que analisar diversos dados. Ele não pode analisar um dado só. Então, aqui a gente está tentando resolver a qualidade do turismo, né? Porque, é o que já foi falado diversas vezes nas reuniões, não, mas é porque a barreira sanitária melhorou a qualidade do turismo na cidade.
diminuir os índices de criminalidade. Não, espera lá. Você quer melhorar os índices, você quer ter uma política eficiente de segurança pública, você tem que investir na Secretaria de Ordem e Segurança Pública e adotar políticas públicas de segurança. Não é criar uma barreira. Mesma coisa a questão do turismo. Se você quer um turismo de maior qualidade, maior poder aquisitivo, ou o que seja, você tem que, primeiro, melhorar a infraestrutura da cidade, regulamentar algumas coisas que não estão regulamentadas. A própria diretora nossa, a Karine, ela falou, não, as escunas não foram liberadas ainda. Ele falou, não, mas escuna, não sei o quê. Antes, eram 8 escunas. Agora, parece que tem 22. Né? Então, assim, novamente, a gente está querendo, né? O executivo está querendo resolver um problema de forma equivocada. O problema, ele existe, né? Realmente. Se busca um turismo maior poder aquisitivo, enfim, que deixe mais ingressos na cidade, para gerar mais empregos, né? Para que contamine menos, né? Para que não haja um turismo massificado, que surgem as praias, enfim, que não necessariamente tenha que ver somente com poder aquisitivo, tá? Mas tudo isso são políticas públicas direcionadas para resolver esse problema. O que está se fazendo agora, nesse momento, vamos utilizar essa barreira para barro a entrada de todo mundo, resolva o problema da qualidade do turismo, resolva o problema da segurança pública. Não é assim que se resolve. Política pública tem que ser específica para cada área. Nós já temos um número absurdo, né, de secretarias, que eu acho que teve uma convenção aí que eu, inclusive, fiz essa intervenção, né? Pouco se fala sobre reforma administrativa. Pouco, tá? Se eu não me engano, hoje são 19 secretarias. Mais de 20 com secretaria especial. 19 secretarias. Então, assim, não faltam secretarias. Inclusive, nós deveríamos estar falando, e eu acho que agora, nas próximas eleições, né, eu não sou candidato a nada, né, mas pensando, já que a gente está falando de políticas públicas aqui, é fundamental que haja o diálogo da reforma administrativa, tá? Porque hoje, pela lei de responsabilidade fiscal, 54% vai para a folha de pagamento, é o teto, né? Sendo que cidades que são exemplos em gestão pública, como Gramado, 38%. Então, se você pegar cidades mais avançadas, na Europa, por exemplo, chega a 25% a folha de pagamento. Uau. Então, você tem aí 75%, no caso dessas cidades europeias, ou de Gramado, né, que é 62%, para investir aonde tem que ser investido, que é na ponta, né? Não na parte administrativa. Mas o dinheiro não tem que estar na Secretaria de Saúde. O dinheiro tem que estar nos hospitais, o dinheiro tem que estar na contratação de médicos. Né? A mesma coisa passa no turismo. Né? O turismo, então, já nem se fala. Né? Hoje é uma secretaria que representa 0,6% do orçamento da prefeitura. Você falava que uma das informações, voltando a essa questão da barreira sanitária, está servindo, de acordo com o argumento do Executivo Municipal, para conter a questão da segurança pública, mas nós temos uma barreira no meio do município que divide 3 bairros de uma grande região, que essa pode ficar, além de desprotegida da questão sanitária, também dessa suposta segurança pública que a barreira está causando. É um questionamento, né? A resposta ontem, se eu não me engano, né, que o prefeito deu ontem, foi que se colocar a barreira limite do município mesmo, lá na altura da Rua 22, é uma probabilidade gigante de conseguir as pessoas meio que invadir, assim, acessar pela Maria Joaquina através de ruas adjacentes assim, que temos lá e que inviabiliza totalmente o controle do acesso à cidade. Bom, esse mérito ali é complicado, eu acho, esse tipo de resposta, porque assim, se tem que proteger realmente, tem que ter os devidos investimentos. Então, se você precisa botar 3 ou 4 estruturas de barreiras físicas em turnos distintos para você poder garantir essa segurança sanitária, então que seja feito, né? Porque senão da Marina para a Rasa, então significa que lá pode acontecer, ir e vir, fazer o que
cada um acha bom de fazer, não faz muito sentido essa resposta. Tem aqui a pergunta do Luiz Carlos, da Praia da Ferradura. Qual é a visão que vocês têm dos quiosques das praias? Os quiosques das praias têm uma grande conversa lá. Acho que até agora eles não sei se liberaram realmente 100%, porque ainda tem umas praias que estão com essa questão. Tem até umas ordens de demolições, eu acho, em alguns lugares. Mas, assim... Foram demolidos 2 ontem na Praia da Tartaruga. Dois na Praia da Tartaruga que eu vi também. O negócio é que, assim, óbvio que tem que haver um certo ordenamento, né? Tem que ter uma regra do jogo. Mas, assim, o que não pode, e que eles estão fazendo hoje com todos os segmentos, é você estrangular. Isso que é o problema. Porque o fato de estancar, a mesma coisa que o Rodrigo falou sobre a barreira, para resolver 3 problemas que eu não consigo resolver ou que eu não estou a fim de resolver, eu vou criar uma medida suprema assim que, pô, vai acabar com tudo e com todo mundo. Bom, mas isso aqui não é uma resposta. Então, os quiosques, não é porque você proíbe de abrir que você resolve. Os ambulantes é a mesma coisa, os aluguéis de casa é a mesma coisa. Não, estanca tudo, para tudo, seguro. Bom, e aí? Seguro, quais são as opções, né? Quais são as medidas? Vamos chamar para conversar? Vamos tentar entender qual é realmente o mérito, o argumento de cada um, para poder tentar providenciar um início de resposta. Porque lá, depois de 5 meses, não há desculpa que a máquina pública tem um tempo de resposta diferente do que o setor privado. Isso aqui já é conversa. Porque se você quer, você resolve. Prova que ontem provocamos na segunda-feira uma reunião, na terça-feira o prefeito chamou, na terça-feira à noite o decreto estava publicado. Não, e nós estamos em estado de calamidade pública justamente para poder andar mais rápido as coisas, não é isso? Exatamente. Então, se há vontade de resolver, há possibilidade. Só que realmente não há vontade. O negócio é manter, estrangular, para poder criar uma necessidade. E é assim que eu interpreto, que seja para bar, restaurante, hotelaria, casa de aluguel, ambulante, quiosque, justamente, ocupação de praia. O mérito realmente para proibir a ocupação da praia hoje, a entrada da pessoa. A pessoa pode ir na praia, correr, mas não pode sentar e ficar. Mas ela pode sentar num bar e no restaurante. Tem muita incoerência ali, na verdade. Não tem uma linha de raciocínio, uma espinha dorsal para costurar uma verdadeira resposta ao problema. E sobre a questão das praias, só para eu não perder esse raciocínio do Jean, ele falou sobre essa questão do turismo náutico. Nós trouxemos aqui uma representante do turismo náutico e aconteceu uma reunião ontem, mas uma reunião onde não era exatamente alguém do executivo que estava mediando a discussão com os profissionais. Justamente. Eu até falei com o Jaqui ontem, eu fiquei alucinado quando eu vi essa informação que uma reunião tinha sido organizada pelo Poder Executivo, justamente para intermediar e tentar resolver o problema do passeio náutico, de escuna, de reabertura desse segmento. Aí, quem estava lá intermediando essa reunião foi um pré-candidato a prefeito pelo governo, que não tem cargo, que não tem representatividade por aquilo. Então, assim, isso realmente é assim que está funcionando na cidade hoje. O que significa isso? Vai ser a mesma coisa para os ambulantes também? Depois para os quiosques, para os bares e restaurantes, para os hotéis, vai mandar um representante do governo, cada um, para fazer uma pressãozinha, para tentar conseguir alguma coisa de alguma forma? Está muito esquisito isso. E a gente teve um tempo, né, para preparar tudo isso antes desse feriadão de 7 de setembro. Porque com as praias fechadas, como é que os turistas que investiram dinheiro para chegar até aqui não vão poder curtir as praias? Iva, até pegando o gancho que o Jean falou agora, né? Ele falou o seguinte: qual é a diferença de um cliente, né, estar sentado num restaurante e não poder estar sentado numa praia? Eu vou responder isso, né? Novamente, né, o Poder Executivo, quem tem a responsabilidade de fiscalizar a área pública é o Poder Executivo. Né? Então, assim, por que pode no restaurante e não pode numa praia? Pelo entendimento hoje. Porque eles entendem que no restaurante o empresário, ou quem seja, tem a capacidade de administrar aquele espaço. E como eles não têm a capacidade de administrar o espaço público, eles acham mais fácil proibir. Então, essa é a minha leitura. É uma incoerência, né? Essa é a minha leitura, porque, assim, lógico que não faz diferença nenhuma você estar sentado num restaurante e você estar sentado numa praia. Muito pelo contrário, né? Uma praia é um espaço aberto, o risco de contaminação é muito menor
se não há aquela aglomeração. Agora, por que não se faz uma coisa e se faz a outra? É justamente pelo poder de não conseguir administrar o espaço público. Agora, a gente teria que entrar no mérito de como seria feita essa administração do espaço público. É lógico que a gente entende que não é uma coisa tão simples, né? Existe uma complexidade, né, pelo tamanho, enfim. Mas aí não cabe a nós querer administrar o espaço público nesse momento. Já estão tentando administrar o negócio de vocês nessa situação toda. Exatamente, né? Nós não temos um orçamento de 350 milhões, nós não temos 3 mil funcionários, então não tem como fazer essa comparação. Voltamos com Frente a Frente na estação, parceria entre a 104 FM e a Prensa de Babel, novamente aqui com o Jean Mancini e Rodrigo Sobral, da Associação Comercial e Empresarial de Búzios, discorrendo sobre as questões do avanço, da tentativa de reabertura econômica do município de Armação dos Búzios, das brigas, das lutas, algumas pequenas vitórias e outras que ainda não se concretizaram, né, Rodrigo? Exatamente. Continuamos aqui na batalha. Antes de partir aí para as novas batalhas, eu tenho a participação aqui de um ouvinte, o Antônio Carlos está perguntando se a Associação Comercial e Empresarial de Búzios tem alguma parceria ou alguns filiados no segmento de quiosques, já que tudo está interligado ao turismo. E é um segmento importante da economia da cidade, se haveria esse olhar também. Bom, respondendo, né? A Associação Comercial e Empresarial de Búzios, ela está aberta, né, a todos os empresários que tenham um CNPJ. Né? Então, assim, se há um CNPJ, pode ser associado da associação comercial. Né? O ideal é que a associação comercial tenha o maior número de associados possível e represente o maior número de setores da economia possível. Né? A associação ela é formada por associados, por pessoas, né? E quanto maior seja o braço da associação, quanto maior segmentos a gente possa representar, melhor. Então, assim, o convite está aberto, né? Para que nos procure, para que se associem, para que representem um braço da associação comercial, né? Então, assim, desde que haja um CNPJ estabelecido na cidade, né? E pode ser um associado à associação comercial. É bem-vindo, né? É bem-vindo, é mais do que bem-vindo. Agora, né? Então... É mais do que bem-vindo. Exatamente. Às vezes a gente escutava assim, não, mas vocês só representam o restaurante, só representa o hotel, sabe? Na verdade, não, né? É porque tem algumas classes que são mais... alguns setores que são mais participativos mesmo. Né? Então, assim, a gente está mais do que aberto e é fundamental para que seja uma associação cada vez mais representativa. Né? Volto a falar aqui, a gente acaba lutando e brigando por muitas coisas que são macro. Então, independente ou não, né, de você ser associado ou não ser associado, inclusive até ontem houve essa tentativa de desqualificação até do nosso presidente, né, dizendo que nós não representávamos todos os comerciantes e tal. Então, assim, realmente para você ser representado, você precisa estar associado e participar, né? Você quer ter uma voz ativa dentro da associação, né? Porque a gente não tem como escutar quem não está associado. Né? A gente até escuta. Na verdade, até acho que 60%, 70% das pessoas que a gente escuta não são associados, né? Mas todas as nossas demandas, de uma forma geral, elas são macro, então elas impactam nos comércios, sendo ele associado ou não, né? Mas o convite está aberto, a gente quer mesmo que a associação se torne uma associação cada vez mais forte, mais representativa, porque a gente sabe que a mudança ela só vem a partir da participação de todos. Vocês que estiveram aqui anteriormente conversaram sobre a questão do ânimo que vocês estavam de ter o Festival Gastronômico de Búzios, de um novo formato, mas que não deixasse acontecer. Tem uma novidade aí que é a iniciativa de somar ele ao Festival de Sardinha, que também é uma coisa muito legal que acontece em Armação dos Búzios. Vai sair isso ou não vai sair? Acho que foi bom você ter tocado nesse assunto, né? Realmente, esse ano, a Associação Comercial, ela pegou o Degusta Búzios novamente, né? Justamente para poder administrar, para poder organizar, para poder fazer um evento à altura da cidade. E, devido à pandemia, acabou que a gente não teve muito tempo para poder buscar patrocínios, né? Porque o ideal é que seja um evento
feito com recursos privados, né? Mas, infelizmente, devido às circunstâncias desse ano, a gente acabou que não conseguiu patrocínio e o comércio realmente está com uma dificuldade muito grande para poder fazer frente ao custo, né, do ingresso no Degusta Búzios. Então, a gente procurou o secretário de Turismo, né, o Armando, justamente para poder, esse ano, viabilizar, através de uma verba pública, né, o Festival de Gastronomia da cidade, né, que esse ano volta a se chamar Degusta Búzios, e está previsto para acontecer na segunda quinzena de outubro, né, e surgiu a ideia de que o Festival da Sardinha também participasse esse ano, né. O Festival da Sardinha participaria no espaço onde é a sede, né, e o Degusta Búzios no centro da cidade. Então, acho que é uma medida muito interessante e agrega, sobretudo pelo momento em que nós vivemos, né? É um momento complicado, difícil, e eu acho que chega a ser até simbólico que esse ano, excepcionalmente, os dois eventos aconteçam de forma conjunta, porque você consegue esquentar a economia tanto formalizada, né, dos restaurantes que estão estabelecidos na cidade, né, que tem um custo operacional elevado, que pagam aluguel, IPTU, enfim, tem toda essa carga trabalhista por trás, e você consegue mobilizar também a economia dos pescadores, pequenos comerciantes, né, que participariam do Festival da Sardinha. Está todo mundo no município entendendo a importância disso, executivo, legislativo, está todo mundo afinado, sabendo que isso tem que acontecer no município de Búzios ou não? Então, eu acredito que, assim, a gente não pode pecar novamente pelo que a gente vem batendo na tecla sempre, que é a questão do tempo, a celeridade das ações. Nós já conversamos com o Armando, né, com o secretário de Turismo, foi destinado aí, parece que foi destinado uma verba. Nós já alinhamos com os organizadores do Festival da Sardinha, a Associação Comercial e Empresarial de Búzios também estão alinhados. Então, agora está no colo do Legislativo, tá? Essa semana, o secretário de Turismo ficou de mandar para a Câmara de Vereadores para poder ser aprovado a destinação dessa verba para poder organizar esses dois eventos, tá? Que vão ser fundamentais, inclusive simbólicos, para a retomada da economia depois de todo esse tsunami que a gente veio passando. Nós, inclusive, o Jean já entrou em contato com a presidente da Câmara de Vereadores, a Joyce, né, para poder alinhar isso. Ontem, na reunião que nós tivemos na prefeitura, eu tive a oportunidade de conversar com o vereador Niltinho, conversei com ele, expliquei para ele a importância da necessidade que seja aprovado essa semana, mais tardar semana que vem, porque senão nós não teremos tempo hábil para poder organizar um evento, né? Já estamos muito em cima, né, para poder fazer a divulgação, enfim, a gente sabe que organizar um evento não é brincadeira. Então, a gente faz aí um apelo, tá, para a Câmara de Vereadores, que, se possível, amanhã, olhem com carinho e aprovem a dotação dessa verba para a gente poder realizar esse evento, porque ele vai servir não só como um motor, né, para a gente aquecer a economia novamente, né, como ele vai servir também como uma publicidade para divulgar o município. E a Búzios mostrando que tá viva. Exatamente. A gente brigou bastante, né, para que fosse feita uma campanha de marketing e publicidade direcionada para aquele turismo de 300, 400, 500 quilômetros, né, não foi feito. Então, inclusive, através desse festival gastronômico, a gente vai ter a oportunidade de resolver dois problemas, né, esquentar a economia da cidade e divulgar o destino Búzios. Você vai dar mídia espontânea, com certeza, gratuita para a cidade. Exatamente. Então, a gente espera, né, a gente deixa aqui o nosso apelo para a Câmara de Vereadores, para que aprovem essa semana essa verba e que depois vai... Está na mão dos vereadores agora, né? Está na mão dos vereadores. Importante também. Que verba tem? Verba tem. Acabou de suspender a licitação, inclusive, da obra do Rodesterra. Para tudo, e vai ter para o festival também da Sardinha, o Degusta. Tem que ter, porque não tem motivo.
mais uma coisa que é importante também ressaltar ali, né, que foi motivo de cobrança até da própria presidente da Câmara, da Joyce, uma publicação que ela fez nas redes sociais, e que eu até liguei justamente para ela, para a gente poder estreitar, né, entre o secretário de Turismo e ela, justamente para andar rápido. Mas o importante é que esse festival é tanto degusta do que o Festival da Sardinha, justamente por conta de ter uma contrapartida de verba pública, né, que é diferente dos outros eventos que já foram feitos, que não há taxa de cobrança, de participação nenhuma, nenhum valor. Essa conversa não existe. Foi falado que ia ser cobrado R$ 2.500 por cada participante. Isso é totalmente errado, uma informação falsa. Não saiu da SEB essa informação. De lugar nenhum, porque justamente a contrapartida de investimento do poder público. Ninguém maluca ao ponto de ganhar, quer ganhar em cima disso. Então, claro, justamente para incentivar o turismo, a economia, e os atores da economia, e também dos moradores ou pescadores locais, que, até, além da tradição já do evento, é uma maneira de também tentar botar um pouco de a máquina para andar. Então, não há cobrança de taxa nenhuma para participar. O evento não tem taxa. Isso é importante colocar, porque pode ser uma das coisas que podem estar sendo colocadas como forma de atravancar o acontecimento desse evento. Nunca foi falado, nunca foi passada essa informação. Não há cobrança. Não há cobrança. A gente praticamente está precisando encerrar aí, o tempo já esgotando, mas a gente sabe que, como vocês voltam semana que vem, vamos ter muito mais assuntos para conversar. Vamos só ir para a conclusão, por favor. Posso só ler um comentário de um leitor, claro. de um ouvinte que está acompanhando lá pela página? A Paula Trindade, ela pergunta justamente aqui, vocês já explicaram, mas mostra como as pessoas estão atentas. Quando vai começar o trabalho de divulgação do Degusta Búzios? Procurei no Instagram e não encontrei nada. É porque houve aquela divulgação antes da pandemia começar, né, que a SEB estava assumindo o Degusta Búzios, o nome tão bacana, estava retornando para o evento. E depois vem quando a pandemia veio a segunda informação de que vocês iam conseguir fazer em um outro formato e agora está parado na Câmara de Vereadores. O acabou de falar, para a gente poder lançar o evento, a gente precisa aprovar a verba, porque tem que contratar assessoria de imprensa, designer, produção do evento, começar a produção das barracas, material de divulgação, tudo enxoval que precisa para justamente poder estar comunicando isso em grande escala. E, assim, para quem entende só um pouquinho de comunicação, mais tempo você tem, mais barato te custa, né? Agora, quando você consegue um prazo mais curto, claro, o investimento vai ser maior. Então, mais tempo vai demorar, mais a probabilidade de ser difícil é caro. Então, lá, por isso que se amanhã, como o Rodrigo falou, consegue entrar na pauta da próxima sessão, justamente o Degusta, o festival dessa verba, aí a gente consegue, de repente, até segunda-feira, começar a startar com garantia, porque a gente não pode também assumir um compromisso de lançar na mídia eventos assim, e daqui a uma semana o governo passa atrás e a gente fica... Né? Inclusive, é até interessante nessa contrapartida, porque justamente nós não tivemos nenhuma contrapartida durante toda essa pandemia, né? Então, é algo interessante porque, como já comentou, no formato inicial, tinha, né, a cobrança da entrada no festival, justamente porque a gente não dependia de verba pública. Mas, excepcionalmente, esse ano, por conta de tudo que aconteceu, nós não conseguimos patrocínio e os negócios ficaram completamente sem caixa. É uma medida muito interessante e importante, né, fundamental, que foi dialogada aí com o nosso secretário Armando, para justamente destinar uma verba que vai ser fundamental para você ativar a economia, né, e não só a economia dos restaurantes, mas toda a cadeia produtiva que está por trás do restaurante, porque tem diversos fornecedores, entendeu? Como eu comentei anteriormente, que não necessariamente estão num raio tão próximo. Então, você ativa a economia da cidade. E, novamente, eu deixo aí o apelo para essa semana a gente ter uma resposta rápida e positiva da Câmara de Vereadores. Então, alô, vereadores, vamos aprovar isso amanhã para que o Búzios precise reagir, né? Isso, só depende disso. Então, estamos chegando aí ao final do nosso Frente a Frente. Hoje com a gente, né, falando sobre diversos assuntos. O empresário Jean Mancini, também Rodrigo Sobral, que é vice-presidente da Associação Comercial Empresarial de Búzios, mais uma vez participando com a gente, né? A primeira vez que eles estão aqui, discutindo sobre um tema que a gente espera que chegue
soluções finais positivas. Eu queria falar só uma última coisa, que a gente acabou tratando de diversos temas, e foi uma outra pequena vitória, né, que era um problema que os comerciantes estavam tendo, era a questão do lockdown. Para o feriado, a gente conseguiu aí, com a prefeitura, estender para as 3 da manhã, tá? E a partir da semana que vem, pós-feriado, provavelmente vai ser modificado para 1 da manhã. Né? Mas é importante também que vão ser oficiados hoje a Salineira e as cooperativas de transporte para justamente se adequar a esse lockdown também. Porque não adianta ter um lockdown 3 da manhã e a última ônibus para Cabo Frio 20 para meia-noite, o vão que não chega até a Arara, né? Exatamente. Eu estava aí, todos estavam tendo um problema de mobilidade urbana, né, por conta as cooperativas de vans, elas diminuíram o número de vans por conta do horário do lockdown. Então, agora, com essa diminuição do horário do lockdown, ou seja, passando para mais tarde, como o Jean comentou, né, a gente espera aí que volte a normalizar e estender aí o número de vans e de ônibus no município. Então, até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.